boa noite. Está começando mais um episódio do podcast Passa Visão. E estamos recebendo aqui Junaide. Essa é a segunda temporada do podcast Passa Visão e para mim está sendo algo emocionante. Estamos aqui, olha como evoluiu, gente. Enfim, meu nome é Jane Gomes, eu tenho 26 anos, eu sou produtora cultural e artista visual da comunidade de Mãe Luísa. Eu sou uma mulher negra, estou usando vestido preto com sobretudo floral e óculos. Meu nome é Junaide, convidada aqui do podcast do Passa Visão. Eu sou uma pessoa não binária branca com cabelo bem curtinho, preto. Estou usando uma blusinha do IFPB, Campo João Pessoa, com tie-dye roxo. Então tem detalhes verdes, a logo e esse tie-dye que mescla roxo com azul. Uma bermuda jeans e um tênisinho preto, azul. E eu sou musicista, poeta slammer, estudante de produção cultural do IFRN, aqui de Natal, e colega também de Jane, de curso, de vida, para outras questões também. E é isso. Bom, a gente recebe Ju hoje, porque Ju já faz algum tempo que, como produtor, ele organiza o Slam Rima Central. Mas antes de Ju falar um pouco sobre essa sua produção, eu queria que ele me explicasse mais um pouco quem ele é. Não só para mim, mas para quem está nos ouvindo agora, nos vendo. Aquela perguntinha da crise existencial, né? Bem, eu sou uma pessoa de 23 anos, que eu sou filho de dois professores, um da antropologia e outro das letras. E essas duas pessoas, meu pai e minha mãe, são uma do interior de São Paulo e outra do interior de Minas. Então foi essa junção que fizeram eles se conhecer na universidade nos anos 90, na Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas. E fazendo essa formação nessas ambas áreas, eles viviam de bolsa das duas áreas. Minha mãe fazia aula particular de inglês e também corrigia vestibular, também dava aula de português em escolas particulares lá, ou em cursinho, enfim. E aí eles foram constituindo família, esse namoro assim. Minha mãe já tinha uma filha de outra relação. E aí eles conheceram e um ano depois, mais ou menos, veio eu. E aí eles tiveram que se mudar porque foi ficando muito custoso. Então eles foram para o interior de Minas. Minha mãe passava a semana na cidade trabalhando, em Campinas. E aí eu morava com meu pai e minha irmã em Caldas, que era o interior. Aí nessa época, por aí veio a terceira irmã. E aí o meu pai começou a estudar muito para fazer concurso, sabe? Ele estava terminando a pós dele em antropologia visual e começou a estudar para fazer concurso. Então a gente fez essa migração de quando ele passou o primeiro concurso que deu para ir, que foi para Campina Grande, na Paraíba. E a gente fez esse deslocamento de sair de Caldas, que é ali no sul de Minas, para ir para Paraíba, para poder viver lá sem ter relação familiar, mas pela estabilidade do concurso público. E assim se formou uma estrutura bem patriarcal, branca, concursada, que veio para outra região, outro estado, sem ter contato com ninguém e tentar se inserir ali, né? Fazer... isso foi muito bom também no sentido de poder dar educação formal para mim, para as minhas irmãs, e poder proporcionar isso. E eu acho que pela área deles e pelo pessoal deles mesmo, eles sempre cuidaram da gente com muita
responsabilidade dando muita autonomia. Não são pais conservadores, sabe? Então eu acho que eu sou uma pessoa que cresceu com muita liberdade do ser o que eu pudesse escolher ser. E aí, no meio das artes, para mim, foi onde eu encontrei refúgio, assim, dessa questão de não me sentir tão pertencente a questões territoriais ou até a grupos, porque era isso, assim, depois de Campina Grande a gente foi para João Pessoa. Meu pai foi dar aula no campus de Rio Tinto, que fica na parte do litoral norte da Paraíba. Então a gente sai do interior de Campina Grande, que é um polo grande também. Se fizer uma comparação, é como se fosse Mossoró na Paraíba, né? Que é uma cidade grande no interior, que tem muito desenvolvimento também. Nesse meio eu fui crescendo, né? Me sentindo migrando, assim. Porque eu nasci numa cidade, com 3 anos fui para outra, com 5 anos fui para outra, com 9 anos fui para outra, que foi João Pessoa, onde eu me senti mais pertencente por ter passado a fase de adolescência lá e ter entrado em colégio técnico, que foi o IFPB de lá. E a partir dali ter um pouco mais de consciência e de construção coletiva, de coletividade, muito dada pelas ocupações secundaristas que aconteceram por volta de 2016. Mas naquela época, né, na adolescência, isso me deu muitos estalos, assim, em pensar qual é a visão de mundo que eu quero criar para o futuro, né? Qual o mundo que eu quero para o futuro. E foi nessa chegada em Natal que você teve o seu primeiro contato com o Islã? Ou o Islã veio antes? Foi meio que junto. Eu vindo para Natal com essa percepção de que a área das artes, que eu estava me profissionalizando nesse curso que eu fiz no IFPB, que foi de música, e porque é isso, né? É um aglomerado de questões que a gente vai vendo. Que nesse curso de música eu via uma certa exploração institucional acontecendo, né? Porque a gente era um setor mais sucateado dentro, né, de uma instituição que promove tecnologia, pesquisa. Então tem áreas como edificações, eletrônica e outros cursos que conseguem inserir o estudante no mercado de trabalho assim que eles formam ao longo. E na música a gente via que a instituição assim ficava um pouco isolado assim no meio dos outros cursos, sabe, da instituição. E foi ali naquele contato que eu comecei a ver como é difícil, assim, você ter que se colocar em situações de tocar só para conseguir um lanche em troca. E de não ser visto como um trabalhador mesmo, assim, de não ter essa visão da arte enquanto um trabalho mesmo, sabe? Que vira assim como se fosse algo contemplativo, como se fosse uma questão assim de nossa, estamos fazendo um favor te dando um palco. Parece um pouco assim, sabe? Eu me senti assim, participando de algumas apresentações ali dentro da instituição. E isso me fez me inculcar muito, assim. E essa inserção na música minha, que foi num curso, então eu tocava para conseguir nota. Então, que vira uma relação um pouco... eu não sei, eu não sabia, assim, se eu conseguia me conectar com aquilo de uma maneira tão crua, tão pura, porque me soava muito um ofício, sabe? Então, sempre levei muito por esse lado, mas eu via que não havia muita valorização desse lado da música enquanto ofício. Então eu fiquei, como é que a gente pode fazer essas pontes entre artistas e recursos? Como é que a gente pode gerar recurso e reconhecimento do trabalho artístico?
Então, isso me fez pensar muito na área de produção e de achar também, assim, que a minha relação enquanto artista estava meio, assim, enfraquecida mesmo naquela época. Eu não tinha autoestima, assim, enquanto artista, sabe? Não me sentia muito à vontade em holofotes, não queria esse espaço para mim, mas eu achava importante criar esse espaço de uma maneira responsável para quem era artista dessa maneira mais crua, dessa maneira mais, sei lá, que quando você se envolve com a arte, você se vê dependente daquilo, né? Porque você vive para aquilo de alguma forma. Mas são essas questões assim que me fizeram entrar muito na produção e fizeram também a minha relação com o slam começar a se construir também. Porque em 2018 esse movimento do Slam Paraíba começou a acontecer e uma colega desse curso no IFPB começou a participar, mais de uma colega, na verdade, começaram a participar desses microfones abertos e eu comecei a ver ali como era um espaço para poder explanar certos, tanto conflitos internos pessoais, quanto esses conflitos estruturais, assim, sabe? E poder pensar sobre eles e fazer esse debate e também, para além do debate, poder trazer para a prática essas questões, sabe? Esses debates. Então, assim, o meu contato com o slam se deu ao ver essa arena e ver o quão ela é importante nessa questão desses gritos de autorrepresentação, de ter um espaço para poder falar, para poder gritar sobre questões diversas, sabe? Mas, ao mesmo tempo, assim, essa admiração virou vontade de trazer um espaço assim para perto do que eu estava fazendo no momento, que era estar aqui em Natal tentando me profissionalizar nessa área da produção cultural. E em Natal, que é uma cidade assim que a gente vê que é muito neoliberal no jeito em que se estrutura as instituições, as instrumentalizações. Para mim, o slam foi uma frente que eu consegui construir com outras pessoas. Eu me vejo parte disso, mas também não me vejo como uma voz representante disso, por mais que eu tenha me colocado nesse lugar. A partir desse ano eu comecei a me vestir muito, né, essa carapuça. Sim. E para quem não sabe, Ju atualmente é produtora do Slam Rima Central, junto com outras pessoas, e eu queria que você falasse um pouco mais como surgiu o Slam Rima Central. Sim, sim. Foi em 2019, na verdade, que eu fui presencialmente lá para o Slam do Prado, que eu encontrei com Isadora, que faz as rimas como Isadroga, com Bicharte e com Mari Oliveira, que era organizadora, produtora do Slam Paraíba na época. Maravilhosas, inclusive. Então, Mari botou muito essa pilha em mim. A gente pegou um ônibus na volta junto. E aí eu via muito esse empenho autogestionado da coisa, né? Elas levaram, na verdade, um bazar que era para arrecadar fundos para transporte, para alimentação. Então, e também faziam um zine do Slam Paraíba, onde juntava outras poesias de diversos poetas que tinham passado por lá. E aí isso foi um momento que para mim foi tipo, caramba, vamos ver quem em Natal tá a fim de fazer esse rolê acontecer. E ela tinha um rolê de cachorro-quente na época, que hoje em dia é o estúdio Aruandê, onde ela faz tranças e penteados afros. E Preta é uma rapper, assim, vanguarda aqui da cidade, né?
e quando quando ela ouviu a ideia, ela acolheu muito bem, quis impulsionar, sabe? Então, a ocupação da praça do Padre João Maria como esse equipamento, assim, democrático mesmo, de já ver a Estação do Cordel ali, de Preta também já fazer eventos ali, se tornou, assim, um abraço para o Islã também, sabe? Então, também outros colegas, como o Mark, como o Gabi, que também escreviam, também tinham essa vontade, assim, se juntaram também na ideia e a gente começou a fazer esses encontros em 2019, mas de uma forma bem experimental, né? Porque a gente nunca tinha feito, então a gente foi conseguindo afiar isso aos poucos. Então, em 2019, a gente teve o contato com o Islã Mossoró, que fez o convite também para a gente fazer as seletivas do Islã Estadual, da gente poder fazer uma seleção de 5 poetas de Natal para poder estar batalhando lá em Mossoró, no Islã Estadual, e era tudo assim, bem novo pra gente, e foi bem... E dessa seletiva também sai para o Islã Nacional, né? Exatamente. A partir do momento que você batalha ali no estadual, o vencedor ou vencedores podem ir competir também, levar a representatividade do estado lá para São Paulo, batalhar no Islã BR. E o Islã é uma teia mundial, na real, né? Então, a partir também desse contato do Islã BR, se você... também pode ser um representante do Brasil a ir na Copa Mundial do Islã. E é um movimento que acontece em muitas partes do mundo. E veio para cá, para o Brasil, em 2009, com o Roberto Estrela d'Alva. É um movimento que pensa na autorrepresentação, que você traz as palavras enquanto representante delas. Então, você pode trazer poesias com construções muito diversas, na verdade. Pode desde algo muito abstrato, algo muito ordinário do dia a dia. E é muito um exercício também, na verdade. Porque, como é uma batalha, tem coisas que vão conseguir se conectar com o público ou com um júri de uma maneira mais direta. Então, essa coisa de como você comunica é o que conta muito, a performance, né? Essas coisas surgem como temáticas ou já vem algo meio que prontos? Ou... Para as que eu levo mais para a batalha, vem mais enquanto temáticas. E muitas vezes, assim, você também tá lendo alguma coisa, vendo alguma coisa... algum podcast mesmo, ou algum vídeo sobre um assunto, e aquilo já te faz assim, porra... Desperta, né? Desperta muito. E pra mim, as melhores poesias, assim, surgiram desses momentos que também foram de leitura, né, de estudo, de alguma maneira. Eu acho que são poesias que conseguem trazer muita informação de uma maneira didática, e eu acho isso foda. Mas eu também não me prendo muito a isso, porque eu sinto que também você ficar tentando moldar demais a sua escrita para caber, para se enquadrar em algo, não acho que eu acho que isso tira um pouco a autoexpressão da coisa, a singularidade do seu jeito, assim, de querer escrever ou de sentir as coisas, né? Você tentar padronizar, né? E aí eu acho que é um cuidado que eu tenho tido, assim, muito de agora mesmo, assim, de pensar, não, assim, eu não tenho que estar escrevendo necessariamente sobre coisas, sobre assuntos de debate político, social. Eu posso estar escrevendo sobre coisas ordinárias também. Sim. E eu tenho me aberto para isso ultimamente, assim, desse lugar de poesia ordinária, sabe?
tenho testado algumas coisas em relação a isso. Assim. Até mesmo o que vai decidir o que é importante ou não, né? Até porque a poesia é algo muito simbólico e individual. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que é individual, é coletivo. Acho que é um processo de individualidade que se expande para o coletivo, né? Se expande muito. E há essa coisa também que as avaliações dentro das batalhas não são necessariamente algo que vai determinar o valor da poesia, de modo algum, assim. Isso não as notas não determinam o valor da poesia, determinam como aquilo comunicou com o júri, sabe? Eu acho não, né? Com certeza essa volta dos momentos presenciais ainda estão se estruturando melhor e da gente também ter noção que não estamos totalmente distantes do que passou enquanto pandemia. A gente está nos reflexos disso ainda. E são reflexos fortíssimos, assim. E que a gente tá voltando a ter esses encontros na praça de uma força muito grande. A gente tá conseguindo fazer, mas, enfim, a gente também não pode se distanciar dessa questão, sabe? De que ainda tem muito que possa se fazer dentro desses espaços, assim. Aí uma coisa que eu penso muito pro nosso slam é de poder ampliar um pouco, assim, as ações que a gente vem fazendo. Apesar de que, enquanto produção, também entendo que cada pessoa tem o seu tempo, as suas prioridades, e a gente conseguir se organizar de maneira orgânica para estar tendo a constância de estar fazendo uma vez por mês já é algo difícil e é algo que eu acho que eu dou valor, entendeu? Já acho que da gente estar fazendo isso já é um motivo de se orgulhar, assim, e que Com certeza. eu sinto que apesar de ter essa ânsia, assim, de querer trazer, fazer mais, a gente também tem que entender cada momento, cada pessoa que está presente ali, que está movimentando junto e conseguir dialogar, né, em relação a essas necessidades e em relação ao que os poetas também precisam para poder estar presentes ali. E também o quanto é difícil também você se sangrar suas questões para um público e que isso não é uma tarefa fácil, não é uma coisa assim a ser, sei lá, romantizada mesmo, porque você sabe que se cria ali um espaço propício para botar muitos engasgos para fora. Mas e ali, depois que acaba esse momento, como fica esse poeta? O que pode ser feito, sabe? Em relação a essas dores, porque, sei lá, é louco, eu tenho pensado muito sobre isso. E foi algo que o Slam 188 me trouxe muito forte, assim, que é esse Slam do Rio de Janeiro, que começou a ter na pandemia. E 188 é o número do CVV, né? De você poder, quando você está com ideação suicida, você ligar para conseguir algum apoio, algum auxílio. E questões relacionadas à saúde mental mesmo dos poetas, que eu achei um cuidado muito interessante, assim. Porque foi algo que, para mim, veio forte, assim, na pandemia, essa questão da desesperança, da falta de perspectiva. Essa questão engloba muito o que é ser artista no Brasil, né? Tipo, os artistas estão sempre se jogando, vomitando suas artes, e é só aquele momento. O que é o depois desse artista, sabe? A gente vê muitos artistas realmente sangrando, como diz você, mas e o depois, né? E essa questão do fetichismo cultural também, que eu acho que é uma questão central também, assim, de como se dão esses espaços também, e da gente pensar sobre isso, da gente poder não estar reproduzindo esse tipo de
de dinâmica que é cruel, né? Na real, assim, é bem cruel. Sim. Então, para mim, assim, o Islã vira um encontro de amigos, de poetas, pra gente poder conversar, pra gente poder pensar sobre essas questões. E é essa possibilidade, assim, de ter um espaço para isso, que para mim é um propósito maior mesmo, assim, de estar fazendo, de estar acontecendo, mas também é um movimento que é muito maior, né, do que esse espaço que a gente constrói lá. E essa teia global também já tem um propósito, assim, né, que veio antes da gente começar, que vai continuar depois. Sim, ao longo total. mesmo. E é um organismo, né? exatamente. E é fazer parte de algo tão grande assim, né? É algo que conecta a gente de uma maneira menos individualista, né? Com o mundo ou com a forma de se fazer arte, de se pensar arte e esses espaços. E eu acho que o Islã se propõe, assim, de uma forma muito democrática nesse sentido, sabe? Com uma abertura muito grande nesse sentido. Sim. Bom, para encerrar, eu gostaria muito que você recitasse um desses slams. Vou recitar. Eu escolhi um que eu já postei também, mas eu acho que ele fala de várias questões, assim. Eu gosto da finalização dele, que, enfim, tem um pouco a ver sobre essas questões, sobre indústria da cultura e como a gente, e questões pessoais, como lidar, enfim, é melhor recitar, né? Mas é assim, o nome é Entre as Embalagens. Entre as embalagens que embalam e descartam os dias, queimaram mais um pedaço de mata. Meteram soja e vaca e a mineração volta a ser licenciada. Faltam R's para reparar os estragos, sobram erros para marcar nos extratos das dívidas que firmamos com a terra e com os nativos dela, e ainda pagamos dívida externa. Porra, eles que nos paguem. Noticiários não informam e distraem, nos dão de volta a mesma realidade, pulsante e repugnante, sem mudar nada. Saímos pra rua com gritos, convictos, nos afogamos em nossas telas e mazelas, aliviando sintomas sem curar causas. Pode ser com Rivotril, culto ou cachaça. Pelos becos e sequelas, taca a picanela, não sai do ouvido. E o silenciado grito de uma mãe que morreu pelas mãos do marido. Ou de uma trava ardendo em fogo vivo, ninguém ouviu. Ou fingiu que não viu. No quintal da casa, o seu corpo estendido. Você enxerga a semelhança? O que vão dar para as nossas crianças? O trágico televisionado acaba virando um espetáculo abençoado. Uma tolerável vida, essa vida humana, vivida sobre vidas sobrevividas, tendência mundial de uma indústria cultural pelo capital. Agora, subverta essa moral. Imagine. Subjetividade vive. A arte cura. Na natureza a gente encontra fontes de felicidade e verdadeiras fontes de felicidade. Reflita, observe a cidade, não é à toa. Concretizamos do chão ao céu o controle das nossas faces, curvadas em máquinas, interfaces, profundidades escassas. Rasamos na ponta dos icebergs das milhares de informações diárias, enquanto os reais icebergs se derretem no Alasca, os graus aumentam da cegueira ao calor. Leve aonde for que se tem amor, eu apelo. Olhar e cuidados sinceros à frente da reprodução. Tenta ir na contramão, irmão. Atenção, para onde você prioriza a sua visão. Na frente das telas, esvazia o meu coração. Não perca conexão com um nexo complexo com o seu sexo, não. Não aceite o que foi imposto, não esqueça. Dinheiro público é imposto das horas que o sistema te rouba toda semana.
pago na mesa de jantar de autoridades que nos escondem verdades, onde a mídia do Zap Zap é a real política. Então tomemos de volta, desburocratizando esses meios, porque burocracia é uma classe? Já falava Horkheimer. Nada disso é sem saída, porque reflexão se incentiva pelas ruas e praças. De um consumo dirigido a um lazer pseudo-preenchido, entoamos a nossa graça de sermos seres não idênticos. E para encerrar, Ju, queria que você dissesse suas redes sociais, como seguir e onde achar o Rima Central. Olha, queria agradecer o convite de novo, enfim, por essa oportunidade de poder falar um pouquinho, né, sobre esse trabalho. E se vocês quiserem me acompanhar, eu uso o Instagram como Naydevir, que é NAYDEVIR, e os Instagrams da Rima Central e do Slam RN, para quem quiser seguir lá, acompanhar, que a gente vai estar movimentando esse ano, assim, tanto com os encontros que a gente tem feito lá, quanto com esse campeonato estadual que vai estar acontecendo com seletivas em diversos outros lugares e outros slams. Então você pode procurar @rimacentral084 e o @slamrn para poder se informar mais sobre onde está acontecendo essas rodas. Se você tiver interesse de participar, mas tem vergonha, sim, vem para o microfone aberto, porque é um espaço também, você pode recitar tanto coisas de outras pessoas também e coisas que você ainda quer ensaiar antes de levar para uma batalha em si, ou caso você não se sinta à vontade também de batalhar, mas quer falar alguma coisa, pode chegar, porque esse espaço é para isso, assim. Então, né, é isso, deixo o convite aberto para quem quiser colar. Onde acontece o Rima Central? Praça Padre João Maria, na Cidade Alta, no Centro Histórico de Natal. Mas é isso, assim, tirando as exceções, a regra é fazer toda terceira quinta do mês. Então é isso, acompanhem, quem tiver dúvida pode também chegar na nossa DM, quiser participar de alguma maneira enquanto parceria ou outras ideias que quiserem mandar também, a gente está aberto, estamos à disposição aí desses contatos. E valeu, Jane, pelo espaço. Show! E sigam também o Passa a Visão Podcast e acompanhem os próximos episódios.